Um frango enorme sem cabeça. Um porco enorme, enorme, inteligente. Um coelho que brilha. Animais diferentes de todas as formas. É isso que vemos no livro Oryx and Crake, da Margaret Atwood. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Nath do canal NathRu e hoje estamos aqui para a nossa resenha literária de toda quinta-feira com esse livro maravilhoso de Margaret Atwood. Então, vamos começar falando que esse livro aqui, ele se enquadra no gênero da distopia. O Conto da Aia, que é o livro mais famoso, acredito eu, pelo menos aqui no Brasil, da Margaret Atwood, é um livro que tem vários elementos que já aconteceram e acontecem em sociedades atuais no nosso mundo. Aqui nós temos manipulações genéticas, muitas manipulações genéticas. Que acabam fazendo o ser humano tomar rumos inesperados para a nossa sociedade, para o planeta Terra mesmo. Então, é diferente porque ainda que nós tenhamos produtos transgênicos, a gente esteja ali numa testagem, às vezes genética, muita coisa que acontece nesse livro ainda é considerado antiético na Terra, entendeu? Dentro do Conselho de Medicina e também dentro do mundo, para a OMS e para as pessoas no geral. Então, ela mostra como seria se nós, seres humanos, cruzássemos essa linha das manipulações genéticas, de pegar e remontar mesmo, recriar uma espécie de endeusamento do homem, né? O homem pegando e recriando várias espécies, não só espécies de animais, mas também espécies de plantas e afins. Então, é interessante ver isso também. Então, temos nesse livro um narrador que eu acredito, que eu vejo muita gente falando que tá em terceira pessoa. Eu fico na dúvida se é onisciente ou em terceira pessoa, porque eu acho que ao mesmo tempo que ele não entra nas emoções, realmente, assim, muitas vezes parece que tá em terceira pessoa, porque ele não narra as emoções, os pensamentos do Jim o tempo todo, do Homem das Neves. João das Neves, do Homem da Neve. E aí, o que acontece é que muitas vezes parece mesmo ser em terceira pessoa, mas pra mim, em alguns momentos, parece ser um narrador onisciente. Até porque o pensamento às vezes se mistura um pouco, de um jeito que é feito no discurso indireto livre, que é quando a gente tem um parágrafo ali que está sendo narrado por um narrador onisciente, e aí do nada o narrador se expressa de um jeito como se fosse o personagem falando, como se fosse na mente do personagem mesmo. Então, por isso que eu fico um pouco na dúvida. Eu acho que às vezes me parece que tá em terceira pessoa, às vezes me parece que é onisciente, e eu não tenho muita certeza. Então, mas de qualquer jeito, não é um ponto de vista de primeira pessoa, não é um narrador personagem, isso é muito importante de dizer. E aí a gente tem a história do Homem da Neve, que é o Jimmy, ou Jim, como a gente vai descobrindo ao longo da história, que é um homem, é um ser humano comum, que dentro de um cenário pandêmico consegue chegar e sobreviver. Ele sobrevive e logo no início a gente vê que ele tá num cenário caótico, e porque o sol aparentemente não tem camada de ozônio, ou enfim, diminui o efeito, mas o sol ele literalmente pode tostar a sua pele. Então, quando chega perto do pico, tipo meio-dia, o ser humano tem que estar coberto. Quando eu falo ser humano, tô falando o Homem da Neve, porque ele é o único ser humano ali. Aí a gente sabe que tem umas crianças logo no início, que ele aconselha, cuida, e já desde o início ele mostra que ele tá meio que mentindo pra essas crianças, porque elas são muito inocentes, elas não sabem do mundo como era antes, e ele mente. Só que ele mente de um jeito meio pastor de igreja, ou padre de igreja, enfim, líder religioso, independente da religião, falando, doutrinando as crianças, sabe? Só que na cabeça dele dá pra ver que ele tá meio que assim: ai, será que isso vai colar? Acho que isso vai colar sim. É um pouco engraçado ele fazendo isso, porque mostra quando a gente tem uma história única, enfim, me lembra até um pouco do perigo de uma história única, mas mostra que quando a gente tem um ser humano que sobrevive, e para ensinar os outros que são crianças ainda, aparentemente crianças,
Mais pra frente vocês vão descobrir um pouco mais sobre esse grupo, que são os Crakers, ele vai chamar de Crakers, que ele tá ali liderando. Ele não convive com eles. Ele só vai lá dar uma palavra de sabedoria como um líder religioso mesmo. E aí fica na dele, quieto e rabugento. Ele é extremamente rabugento. E às vezes ele dá uma alucinada, só que ele fica indo no passado. Acho que tem uma coisa que o conto da Aya e Oryx and Crake tem em comum é o papel da memória dentro do livro. Por quê? Porque a gente tem a narração e não é nem alternado em capítulos, não. Tipo, às vezes no meio de um capítulo, do nada, ele passa pro passado. Ele vê algum bicho passando, algum animal que seja geneticamente modificado, e ele lembra quando ele era criança e viu aquele animal pela primeira vez, e etc. Então mostra a infância do Homem da Neve. Ele se apresenta como um Homem da Neve, apesar de não haver mais neve. Então, e aí ele passa para Jimmy, que é o nome dele verdadeiro. Aí vai mostrando a infância dele, como ele vai conhecendo Crake e Oryx também. Então, pra vocês terem noção, Oryx e Crake, você só vai descobrindo quem eles são mesmo, qual é o papel deles na história, muito mais pra frente. Mas quando eu digo muito mais pra frente, menina, é muito. Não é pouco, não. Eu acho que o Crake aparece, sei lá, pela página 50, 80, não lembro. A Oryx vai aparecendo, sei lá, pela página 150, 100, eu acho, não lembro. Mas assim, muito presente na história. O livro tem 350 páginas, então... E ainda assim, ele vai te dando um pouquinho. Então assim, o Crake aparece pela primeira vez, vamos supor, na página 50. Mas você tem um tico de Crake. E dali a alguns capítulos que você vai ter mais de Crake, entendeu? Então, é muito solto e... O que se passa de maneira linear é o momento presente, que seria esse momento pandêmico. Agora, o momento quando ele resgata as memórias dele, ele tá em maneira não linear. Então, às vezes ele tá na infância, às vezes ele tá no momento mais adulto dele. Então, na infância do Jimmy, você percebe que eles viviam em complexos. Nós tínhamos o lugar comum das pessoas réis mortais, e nós tínhamos os complexos, que são lugares onde cientistas moravam com as suas famílias para poderem estar desenvolvendo estudos dentro dos complexos, ao mesmo tempo que tinha escola para os filhos, e enfim, as mulheres também eram cientistas lá dentro, ou vice-versa. Então, geralmente era o casal que trabalhava dentro do complexo e os filhos ficavam estudando naquele complexo. E aí você vai descobrindo mais sobre esse passado, não só do Jimmy. É muito bom ver as reflexões dele. Ele tem uma relação com a mãe que é conflituosa, e isso reflete diretamente nos relacionamentos que ele vai contando ao longo do livro. Então é interessante ver como as mulheres são retratadas nesse livro desde a época de antes, como as pessoas debochavam das pessoas que falavam que, enfim, era uma loucura essas modificações genéticas, que eram excessivas, que eram além do limite. Eles tratavam essas pessoas como loucas. E aí depois, assim, quem riu por último, sabe? Assim, sei lá. Então, é interessante ver tudo isso, porque às vezes parece que a autora está assumindo o ponto de vista do Jimmy como se ele fosse o certo, e eu não acho que é exatamente isso. Então, apenas leia todo esse livro com consciência de que é um livro um pouco assustador, te faz ficar um pouco assim com manipulações genéticas. Eu acho que, no geral, nós já temos uma indisposição para pensar sobre isso, porque culturalmente a gente já é meio que contra, mas eu acho que quando você lê esse livro, dá um medinho a mais, sim. Ela explora bastante, a autora aqui, a temática da natureza também, assim, como o homem ultrapassa os limites com a natureza, não só de manipulação genética, mas de não cuidar dela mesmo. Então, assim, você não cuidou, você preferiu tentar consertar. Mas, por exemplo, camada de ozônio não tem conserto, sabe? Então, muito cuidado com isso. Ela vai mostrando também aqui como as pessoas viram vegetarianas, e para não se assumirem vegetarianas, elas comem muita soja assim, mas elas comem, sei lá, um frango sem cabeça, que é criado em laboratório só pra não perder o prazer de comer o frango, sabe? Tipo, e enfim, então eu acho que quem é vegetariano vai gostar muito, mas quem não é também, porque explora tanto várias temáticas. Eu acho que não é bom, é uma distopia, então não é um terror, mas eu acho que te deixa um pouco angustiado em vários momentos. Uma coisa que me angustia nesse livro especificamente é que o Jimmy, o Homem da Neve, ele realmente, mesmo antes,
Porque assim, você entende que ele tá no cenário pandêmico, que ele tem que cuidar dos Crakers, que no futuro vocês vão saber o que é, e que aparentemente são crianças ali. E ele tá sozinho, tipo, sabe? Ele é o único que se lembra de como era antes. Então, isso vai dando um pânicozão, sabe? Mas, como eu disse, ela usa esse recurso de memória pra mostrar que a tragédia estava anunciada. Eles que não quiseram se antecipar a ela, eles que quiseram, na verdade, ir em direção à tragédia. Que é mais ou menos o mesmo fio da meada que você consegue ver em O Conto da Aia. Então, o Jimmy, ele não é um cara legal, sabe? Ele, às vezes, me lembra um pouco ao Ross. Eu não sei, de Friends. Gente, é uma comparação meio esdrúxula, ok? Meio não, completamente. Porque em vários traços da personalidade deles, eles são diferentes. Inclusive porque o Ross é o cientistazão e o Jimmy não, ele é o mais das palavras, enfim. Mas o Jimmy, por essa relação conturbada com a mãe dele, ele se torna um cara meio amargo. As pessoas que ficam na vida dele, que, bom, eu vou dizer aqui, principalmente o Craig, que a gente vê muito mais do Craig do que da Oryx nesse livro, o Jimmy se torna muito escravo emocional do Craig, eu sinto muito isso, sabe? Além disso, o Jimmy é muito revoltado, vários pensamentos extremamente machistas aqui. Então eu não acho que existe um personagem aqui, sequer que seja um personagem gostável. Eu não suporto o Craig, eu não suporto nenhum deles. De verdade, gente, não tem. Aqui também trata de temática, gente, de exploração sexual, de suicídio, como se, por exemplo, suicídio que se passa ao vivo e eles assistiam antes da tragédia, né? Antes do mundo acabar, vamos dizer assim. E então são várias temáticas que ela vai tocando, que é como se... E se a gente passasse da linha, basicamente isso, não só de manipulação genética, mas também de questões sociais. Se a gente passasse da linha do que hoje em dia a gente acha aceitável. E basicamente, esse é o cenário. Então, é um livro muito bom. Eu sei que ele tem uma sequência, que é O Ano do Dilúvio, que é o 2, e o 3 é Medaddon. Medaddon é o nome de um jogo que tinha aqui, que o Jimmy e o Craig jogavam, pré-apocalipse. E só que eu acho que o que acontece é que os jogos aqui, tudo que se passa, tem importância muito grande no que vem depois, como se fosse uma alegoria mesmo. Então, presta bastante atenção nisso. Só que eu não tô com interesse, gente, de ler a sequência agora. Porque eu acho que esse livro é um livro maçante. Ele não é um livro em que, como eu posso dizer, acontecem coisas. É um livro contando cenários. Então é um livro extremamente descritivo, ainda que tem vários diálogos, ok? Mas é muito descritivo, é um cenário angustiante. Como eu disse, nenhum personagem que realmente seja super carismático, então isso vai dando um ranço. E é isso, então eu dou, em termos de nota pra ele, nota 8. Eu vou passar, gente, a dar nota e não dar estrela, porque eu acho que estrela pode confundir as pessoas. Nota de 0 a 10, eu dou 8 pra ele. Eu não daria, talvez 9, entre 8 e 9, não sei. Acho que talvez pelo meu momento 8, mas eu entendo que é uma obra-prima, inclusive é considerado um dos melhores livros do século XXI. Até agora, né? Porque ainda temos aí 80 anos pela frente. Mas eu acho que não foi uma história... Por não ter sido uma história que me prendeu, eu tive que me dar uma certa forçada pra ler, é um pouco angustiante, eu não consigo dar 10. Porque eu acho que 10 é assim, muitas vezes a gente tem uma obra-prima que a gente não consegue entrar muito nela, mas a gente sabe que é uma obra-prima. Isso aqui, nossa, tem vários recursos de escrita aqui, vários. Então, eu sei que é uma obra-prima, mas se não me envolveu, eu não vou dar 10, sabe? Eu acho que outras pessoas que se envolveram com esse livro vão conseguir dar essa nota, não eu. Então, mas eu dou 8, gente, porque é uma nota ótima, ok? E eu achei muito bom o livro, muito bom mesmo. Eu indico sim a leitura, mas ainda mais nesse momento de pandemia, gente. Esse momento de pandemia é o quê? Match. Lê esse livro aqui, você fica um pouco apavorado. Mas, é isso, leia de coração aberto, porque, e assim, com certa paciência mesmo, pra passar por essas fases, porque
você quer muito saber o que acontece, só que como demora muito a contar o que aconteceu, só conta no finalzinho, vai começando a te dar uma certa angústia, entendeu? Mas, com nota 8, você tem minha recomendação pra ler esse livro, e quem sabe aí no futuro eu não paro pra ler a sequência desse livro aqui. Todos esses livros foram lançados recentemente pela Roku no Brasil, então se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo para comprar na Amazon. Se você comprar com o meu link, você me ajuda muito, muito o canal a crescer, a ter mais livros, ter mais resenhas. E você não perde nada por isso, você não paga um centavo a mais, tá bom? Então é isso e até a próxima!